Então, boa tarde a todos que estiverem assistindo a aula à tarde, pelo menos, né? Vou iniciar, então, aqui a aula 9, que é a aula de análise de dados. Aula 9, análise de dados. Na aula anterior, eu mostrei para vocês como abrir o View Docking, né? A partir do Anchor and Grow Score de MOL 2. E ali também tem a instrução para vocês identificarem eventuais ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio. Bom, seguindo ali, o que acontece é que o programa, né, quando houver, ele vai gerar este arquivo chamado hbond.info e ele traz algumas informações. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer é formatar, porque esse cabeçalho aqui a gente tem que editar, né, que ele vem todo alterado aqui, na verdade é um arquivo de texto. Sugiro que utilizem a fonte Curri ou Currinil, né, que tem, as letras têm o mesmo tamanho, aí com espaçamento, como vocês estão vendo aqui neste meu exemplo. O hbond.info nada mais é do que um texto, né, vocês vão ver esse texto, um texto desse tipo aqui, e aqui eu só organizei, né, aqui ainda eu posso colocar aqui, e aqui tem um dist, né, que a gente tira de lá, que é a distância. Tá? Então, eu vou explicar o passo a passo aqui para ficar registrado. Para quem já viu, peço um pouquinho de paciência. E então, vamos lá. Então, esse arquivo de texto, a primeira coisa, né, para ele associar com o arquivo de texto, ele traz como info, né, coloca txt ou doc, o que você preferir, né, tá, lá no seu arquivo. E aí ele já fica associado, ou abre no Notepad, ou WordPad, ou no Word, ou no Google Docs, né? Porque está associado a um texto. Se deixar o info aqui, ele vai ficar procurando ali na loja da Microsoft um programa, né? Ou da Apple que abra esse tipo de programa. Não faz sentido. Bom, então o que traz este arquivo? Ele traz as possibilidades existentes que ele detectou de interação entre a sua molécula e a sua proteína-alvo, né? No caso, se for a proteína ou DNA, quem está trabalhando com DNA. Então, na primeira coluna aqui, quando vocês organizarem, né, que ele vem tudo empacotado aqui, né, vai ficar tudo assim. Tá? Organizarem dessa forma que vocês estão vendo na tela, vocês vão ter que essa primeira coluna, né, que seria aqui, é o doador, tá? Então, vou até vem donor, né? Vou deixar aqui, vocês podem traduzir aí se acharem melhor depois na tabela de vocês. É o doador da ponte de hidrogênio. Então, neste caso aqui, quem está doando a ponte de hidrogênio, ou seja, quem é a molécula detentora do hidrogênio para fazer uma ponte de hidrogênio. Então, neste caso aqui é o aminoácido lisina, tá? Que está na posição 1 da cadeia, né? Então, é o primeiro aminoácido que aparece na sua estrutura. E tem um nitrogênio aqui, chamado nitrogênio Z. Este A que aparece aqui é porque nós demos preferência, né, para marcação em fazer o docking com a cadeia A da sua proteína. Se fosse um monômero, provavelmente não vai aparecer o A aqui. Tá? Eu nunca trabalhei com monômero, então é uma suposição. Quando a gente tem um dímero, seria a cadeia A e B, nós deletamos a cadeia B e assim por diante. Tá? Então esse A aqui é só para identificar a cadeia que você está olhando. E o aceptor aqui, no caso, ele identificou aqui uma ponte entre ele mesmo, tá? Então aqui é só para identificar o aceptor, né, neste exemplo aqui. Então, está fazendo uma ponte aminoácido lisina, que poderia ser a sua molécula ou não, na posição 38, tá? Então, quando faz esse tipo de ponte, pode ser uma estrutura secundária interagindo, ou a estrutura primária fazendo pontos de hidrogênio para formar uma folha beta, por exemplo, na estrutura proteica. E aqui, quem é o aceptor, né? O aceptor é um átomo de oxigênio que geralmente não contém hidrogênio, não é uma hidroxila, é uma carbonila, né? Geralmente é uma carbonila nas proteínas ou nas nossas moléculas. Então aqui fica formado.
Então, o doador, esse nitrogênio é que contém o hidrogênio que vai fazer a ponte com o oxigênio. O hidrogênio, está aqui na frente, né? Aqui ele identifica quem é o hidrogênio, então é o hidrogênio Z, tá? É o que ele chama de hidrogênio 3, né? Porque o nitrogênio aqui ele pode estar protonado e ter 3 hidrogênios associados, tá? Ele faz 3 ligações, uma vai estar ligada ao carbono, provavelmente da cadeia lateral ou da cadeia principal do aminoácido, na estrutura proteica. Então, ele tem essas 3 possibilidades. Então, é este hidrogênio, deste nitrogênio, que doa a ponte para este aceptor. E aqui nós temos nada mais do que a distância, né? Por que 2 distâncias? Aqui é quando eu estou medindo a distância do doador, ou seja, do nitrogênio, detentor do hidrogênio, até o aceptor, que é o oxigênio. Então, eu tenho o nitrogênio aqui e o oxigênio nessa posição e a distância. E na sequência, a distância aqui entre o hidrogênio do doador, que seria, neste caso, o hidrogênio que está ligado ao nitrogênio, até o átomo aceptor, que seria o oxigênio. Por isso que essa distância, essa segunda distância é menor. Tá? Então, é isso que vocês vão analisar. Geralmente vai aparecer, né, como eu abri na aula passada também, vocês vão ver que tem um cabeçalho anterior aqui, tá, que vai ter um hashtag, o nome da sua molécula. Geralmente a sua molécula, né, ela aparece lá com a sigla que você deu, né? Então, se fosse o ácido acetilsalicílico, você colocou lá no database as 3 letras, né, foram substituídas do não, né? O NK que estava lá na molécula, ok? Então fica assim. E aí nós vamos analisar, né, como que isso tá. Dá para fazer uma tabela, né? Eu sugiro aqui, às vezes é só ficar tabulado aqui, dependendo da apresentação, o padrão que você está mostrando, né, seus dados, em uma dissertação, um TCC, uma tese, ou até um relatório, um artigo científico. Tá? Então aqui já está mais organizadinho, né? Dá para mudar a fonte quando você coloca dentro de uma tabela, que daí você alinha do lado que você quer, né? Fica mais simples, né, de visualizar. Então aqui seria só a organização do que está acima, tabulado ali com espaços e o tab. Então aqui tem uma pergunta, né, que eu já respondi, a distância. E aí uma segunda tabela que é interessante analisar, né, até para vocês olharem para os dados ali, quando abre o Anchor and Grow Score de MOL 2 no Quimera, né? Então ele vai ter lá a energia de Van der Waals, VDW, a parte eletrostática e a soma dessas 2 energias, né, que vai dar o grid score, ou seja, a probabilidade, tá, energética da sua molécula, né, da estrutura molecular que você desenhou ou está testando como controle, quanto tem de afinidade. E quanto menor esta afinidade, né, ou seja, quanto maior este número negativo, digamos assim, maior é a afinidade, ou seja, a chance desta molécula estar se ligando naquele local é muito grande, né? A probabilidade é grande dela realmente ocorrer, esta ligação ali na sua molécula. E na sequência, né, que eu coloquei aqui neste exemplo, fazer o quê? Né? Se eu desenhei esta molécula, né, aqui, obviamente, que é tudo radicais, né? Supondo que eu tenha colocado nesta molécula aqui de R1, R2, 3 até o R6, somente hidrogênios, tá? Isso me deu um score de menos 52. E aí eu coloco na sequência o desafio, né, de desenhar novas moléculas no Marvin, fazer um novo database, fazer análise do docking de novo, não esquecendo que precisa apagar aquela série de arquivos, né? Ou simplesmente fazer uma nova pasta, carregar só os arquivos que precisam para gerar o docking, né? Carrega o grid, carrega tudo e mantém o resultado anterior. E aí,
aqui o desafio é, bom, eu consegui aqui, se essa molécula tivesse todos os hidrogênios aqui, um score de menos 52, eu quero que isso chegue a um score de menos 104, ou seja, quero dobrar esse score. Ou seja, eu quero dobrar a afinidade, tá? Diminuir a constante de inibição pela metade, tá? Que seria uma relação direta, ou diminuir a IC50 pela metade, que é a concentração que inibe 50% de uma enzima, por exemplo, ou bloqueia 50% de um receptor que alguém pode estar usando, tá? Bom, aí o que acontece? Aí você vai lá, altera a sua molécula e coloca aqui uma hidroxila. E aí dá aquela sorte, né? E essa energia que ao invés de dobrar, ela cai pela metade. Ótimo, tá? É um resultado, professor, não consegui, não. Tá? Geralmente os alunos de graduação colocam o desafio, eles acham que tem que chegar no 104. Aí chega num número menor. Tá, chegou no número menor, o que você vai concluir? Que esta posição R1, onde eu acrescentei hidroxila, está atrapalhando, né, teoricamente, a ligação com o meu receptor, com o meu alvo, né? Então, isso é válido, tá? Ninguém vai jogar um resultado desse fora, tá? Mesmo porque evita, né, se você estiver realmente na prática fazendo síntese, você omitir um resultado que não é interessante, pode levar outras pessoas a terem ideia, se eu pegar essa molécula aqui, eu vou aperfeiçoá-la. Vai perder tempo, né? E você está com o resultado lá que você não divulgou. Então, isso é interessante. E aí vai fazendo alterações moleculares, aqui no curso, como eu sempre disse desde o começo, é livre, né? Desenhe o que vocês quiserem. Aí tenta ver essa interação. Tá? Apresenta os novos resultados, discuta a hipótese formulada e etc. Tá? Então, vocês podem fazer isso. E aí, como você vai contar a história, né? Se você fez primeiro só com hidrogênio ou você retirou a hidroxila para ver o que acontecia, aí a história é sua, né? Você faz o roteiro que você quiser. Tá? Quem veio antes, quem veio depois, ok? Então, era isso, né? E para que mais serve esta localização, né? Então, quando eu identificar uma ponte de hidrogênio entre a minha molécula e o meu alvo, eu posso manipular isso, tá? É aí que eu pulo para a aula 11, né? Já complementando aqui, desafiando vocês que estão presentes, né? Eu vou aqui para a aula 11, onde eu fiz uma análise mais detalhada, né? Então, aqui a aula 11, que eu chamei de aula de criação de mutantes, né? Mutantes virtuais para teste de resistência à ação de fármacos. Então, tem aqui, eu fiz o database e tal, tem um database, e aí eu tenho algumas sugestões de mutação, né? Então, aqui a gente volta lá para a bioquímica básica, né? Então, manter a carga elétrica, tá? Se quem faz a ponte é a carbonila do ácido glutâmico, vou colocar um aspartato. Isso só diminui um carbono na cadeia lateral, né? O aspartato ali no carbono alfa do aminoácido, ele tem um CH2 e uma carboxila, ácido carboxílico, né? O glutâmico já tem 2 CH2 e depois vem o ácido carboxílico. Então, essa é a diferença, né? Um tem 5 átomos de carbono, o outro tem 4. Ou alterar a carga elétrica, né? Então, trocar uma glutamina, um ácido glutâmico por lisina. O glutâmico, como eu acabei de falar, ele tem carga negativa em pH fisiológico, né? Lembrando que ácidos carboxílicos em pH 7, que a gente vai usar como referência, o pH neutro 7,2, né? Levemente básico. Todos os grupos carboxílicos acabam estando ionizados, né? Então, se você pegar a equação de Henderson, Hasselbalch, tem no meu site aqui para fazer o cálculo rápido, pegar um pKa de 2 de um grupo carboxílico e um pH 7, vai te dar uma relação de uma molécula carregada para 10 a quinta moléculas ionizadas. Então, praticamente é considerado 99,9%, né, ionizado. Então, trocar esta carga, né, da sua molécula
do ácido glutâmico para uma lisina que vai ter uma carga positiva, porque no radical dela são uns 4, 5 carbonos e um grupo NH3. Tá? E NH3, o grupamento amino em pH fisiológico, e tem pKa que varia ali, geralmente é em torno de 9, tá? Tem pKas que pode chegar a 12, no caso da arginina, né? 12,5. Então, isso quando você comparar que o pKa está lá em cima, né, um aminoácido altamente básico, e você desce esse pH, né, para 7, 7 e pouquinho, você vai ter de novo uma distância, né, de 7 para 12 ou 7 para 9, você vai ter aí 90, 99% da carga, né, dos aminoácidos com essa carga. Nunca vai ser 100% pela distribuição logarítmica, né, do equilíbrio, da equação de Reynolds. Quem quiser, é só olhar ali, tem no meu e-book, tem aqui o aplicativo, né, no meu site, quando você clicar em bioquímica, tem lá a equação de Henderson, que é um app ali que calcula rapidamente. Você dá o pH, pKa da substância, ele calcula a proporção quem está protonado e desprotonado. Faz o cálculo para ácido ou para base, é só escolher. E mudar a polaridade, né? Então aqui eu mudei a carga, continua sendo polar com carga elétrica. Terceira opção, mudar a polaridade. O que é mudar a polaridade? De novo, né? Referência. O glutâmico que estou usando de referência, que ele está na minha proteína. Aí eu coloco uma isoleucina. Tá? Essa isoleucina, vou aumentar um pouquinho aqui. A isoleucina não tem carga, tá? É um hidrocarboneto, a cadeia lateral da isoleucina. Então tem ali 3, 4 carbonos ali, ok? E manter a polaridade, mas eliminando carga elétrica. Então, novamente, carga negativa aqui, que deriva, né, o aminoácido glutamina. Tá? Então, o ácido glutâmico, quando o grupo carboxílico da cadeia lateral do aminoácido recebe um grupamento amino, né, por ação de uma enzima transaminase fisiológica, gera o aminoácido glutamina. E aí você perde aquela carga, né, porque você vai formar uma amida, né, um C-O NH2, tá? E esse NH2, devido à presença da C-O, ele não protona, tá? Ele não é protonável, não tem pK, não é uma base, né, que vai ser protonada. Então, essas seriam as opções de mutação. Bom, como fazer essa mutação? Aqui eu coloquei um exemplo aqui de uma aluna de iniciação científica, que ela fez ali a mutação do aminoácido E185, né, que é o ácido glutâmico. O E aqui é porque a gente aparece ali o código de uma letra só, né, na sequência, para economizar espaço, que é o ácido glutâmico na enzima que nós trabalhamos aqui. Então, o que ela fez? Ela pegou a tabela H-bond, info, né, que eu acabei de mostrar para vocês, tabulou, a tabela dela está aqui, ela tinha duas moléculas aqui é a apigenina, aqui a catequina, né, que são produtos naturais que nós testamos, ela fez o DOC, então eu peguei essa linha como exemplo. Então aqui, ó, a leitura, né, completando a leitura da tabela anterior. Aqui eu tenho a minha molécula, 1.1, eu codifiquei, né, com 3 letras no database, então é a minha molécula que é a doadora. Tá? Então, o oxigênio 4, isso dá para localizar um quimera também, tem as opções ali para mostrar quem é este oxigênio 4. Tá? E o aceptor é justamente o ácido glutâmico 185, tá? Que é o aceptor. Então, ele tem um oxigênio, tá? Esse OE aqui é um dos oxigênios do grupo carboxílico da cadeia lateral, e o hidrogênio associado ao oxigênio 4 é o hidrogênio 9. Tá? Então, isso está fazendo uma ponte ali, proteína composto em teste, né? O mesmo acontece aqui com a catequina, aqui embaixo, etc. Tá? Um outro exemplo, aqui vou pegar a primeira linha, né? Onde o doador foi a histidina e o aceptor é aqui o nosso verbascosídeos, né? Que é uma substância também, um produto natural que nós testamos.
Então, aqui descreve toda a distância, etc., e como ele está interagindo. Então, aqui, ó, nós fizemos a localização. Onde é que está o aminoácido 185? Então, aqui, ó, observando, né, tem a estrutura, tem o link aqui, pegamos lá a sequência primária, né, a estrutura primária do aminoácido, localizamos aqui o glutamato na posição 185. E justamente ela fez a substituição por glutamina, ou seja, tinha uma carga negativa na cadeia lateral, que está interagindo, né? Aqui a cadeia lateral, identificada por esse oxigênio. Eu vou suprimir esta carga elétrica, tá? Então nós colocamos uma glutamina. E aí o que eu faço agora com esse mutante? Simplesmente substituir uma letra, vou até o SUS Model, e dou esta sequência aqui que eu vou chamar de mutante. Tá? E o programa vai fazer um modelo, vai substituir o aminoácido, ver a melhor posição que ele se encaixa ali, etc. E aí eu volto novamente, fazer todo o docking, agora a partir do mutante. Vou ter que gerar o RecCharge novamente, o LigCharge, o RecMS, começar do zero, porque eu mudei a proteína. Agora estou trabalhando com um mutante. Tá? Bom, para que serviria o mutante? Imagine que a gente tem uma capacidade imensa de processamento. Isso aqui serviria, por exemplo, não me lembro se é o Otávio, tem alguém trabalhando com o coronavírus, né? Alguma proteína do coronavírus, que podemos bloquear ou não, uma protease de um vírus, pode ser HIV, ou vírus da herpes, vírus da hepatite, né? Vírus da gripe, né, que você vai utilizar um antigripal eventualmente, e seria interessante, tá? Hoje, acho que eu comentei numa das aulas, quando se faz a vacina para gripe hoje, você faz em laboratório as mutações, tá? Você tenta produzir mutações antes que o vírus consiga chegar naquela mutação, ou seja, a gente faz uma pré-mutação, que se o vírus mutar no ano seguinte, né, que o vírus da gripe, a gente tem que trocar a vacina todo ano, é um lote novo, né, porque o vírus sai e no ano seguinte não é o mesmo vírus que está causando a gripe. Então, isso é feito em laboratório. E a gente poderia também tentar aplicar este conceito, né, podemos aplicar este conceito para um vírus, né, que todas as variantes aí, né, nós tivemos um laboratório a céu aberto aí durante a pandemia, as variantes, né, será que as proteínas principais, as proteases, polimerases ali, RNA polimerase, né, transcriptase reversa e etc., será que ela está mutando junto com o vírus ou só muta o receptor, né, ali, as espículas, as proteínas da espícula, que são alvos primários das imunoglobulinas, né? Então é para isso que serve a mutação, tá? Essa mutação também serve, né, voltando um pouquinho, vírus muta muito rápido, bactéria também, né? A gente tem aí as superbactérias, então a gente poderia estar fazendo mutação para quê? Para testar se as moléculas que estão no mercado ou a que eu estou desenvolvendo é capaz de interagir, né, com uma afinidade razoável, ainda mesmo que haja uma mutação nessa posição. Então, a hora que eu fizer o DOC, eu vou ver, será que alterou, né? Será que essa ponte de hidrogênio dessa molécula CAT aqui, a AP, né, deste exemplo aqui, vai fazer uma ponte de hidrogênio aqui com a glutamina, né? Provavelmente ainda pode ser que é uma mutação, aqui eu deixei, né, como foi livre escolha, pode acontecer? Pode, tá? O oxigênio vai estar lá, tá? Sim, não, vai estar a carbonila, né? Ele pode mudar o oxigênio, né, da carbonila, porque o outro oxigênio na formação da ligação amida vai embora, né? O oxigênio ionizável, que seria a hidroxila ligada ao carbono da carbonila no ácido carboxílico. Então é para isso que serve o mutante, né? E aí, obviamente, chegando nesse ponto, né, quem chegar até aqui já está ali fazendo docking, mudando de proteína a cada hora, né, para fazer um monte de trabalhos ali, etc.
Então, seria isso. Então, a ideia dessa aula de hoje, que é a aula 9, é fazer esta análise e já ficar com o olho aberto, né, no que eu chamo aqui, de forma da organização, né, que seria a aula 11, tá? Para que serviria eu ficar identificando essas pontes, etc. Para saber se, a hora que eu tiver uma bactéria resistente, um micro-organismo que eu desenvolvi um fármaco, se ele vai, se deixar de ter ação, né, não mata mais. O que aconteceu? Pode ter mutado justamente a proteína-alvo, e aí eu perco a afinidade do meu antibiótico contra este micro-organismo. Okay? Então é mais ou menos isso. É bem simples, né? Como eu já antecipei na aula passada. Depois que fez o docking, analisou os dados, praticamente o curso está feito. Na semana que vem, ainda aula 10, eu tentei antecipar essa aqui, eu não consegui, né? A gravação. Vou ver se eu antecipo como fazer o vídeo, né? Apesar que tem todas as instruções ali, ou a gente faz um vídeo ao vivo aqui e processa, né? Para vocês olharem o resultado, ok? Então eu encerro esta explicação e esta gravação aqui, agradeço para quem está acompanhando o curso e vamos quase finalizando aqui. A aula 11 não existe, tá? Ela está aqui, mas fisicamente ela não vai ser dada presencialmente, né? Já antecipei ela aqui. Então, na semana que vem, a gente fecha o curso com a formulação do vídeo, né? Que eu falei, uma cereja ali de apresentação, e você pode usar a ferramenta disponível, ok? Então, encerrando, obrigado, até a próxima.